Alô pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula na Ensino e Informação. Como vocês podem ver aqui, já nós temos a tela da revista, né? Aqui com a grade em cima aqui mostrando áreas, na verdade estatística, onde a gente clicou com o mouse e entrou nessa página maior aqui da área, né? Chamada estatística, área de ensino. A disciplina, na verdade, então aqui focada é estatística e probabilidade, ok? O que vamos fazer hoje, na verdade, é falar sobre o capítulo 1, séries estatísticas, dentro de um curso completo, que a gente chama, porque é a partir de uma apostila que nós usamos nos anos de 2004 e 2005, 2004 e 2005 aqui, ó, né? Apostila foi usada, elaborada e usada, para ministrar aulas no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, na cidade de Lages, Santa Catarina, tá ok? Então hoje a gente vai estudar então o capítulo 1, que é séries estatísticas, tá ok? E vamos dar uma introdução então aqui, tá certo? Então, série estatística, introdução. Uma série estatística é quando é constituída de um conjunto de observações homogêneas. Vamos entender isso aí a partir do exemplo, tá ok? Tomadas durante um período de tempo. Então, três coisas vão ser observadas. É o tempo, tá ok? Seja em segundos, seja em anos, tá ok? Seja numa faixa de anos, tá ok? Grupo de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos. Período de tempo. De algum fenômeno, tá ok? Que na verdade para nós vai ser a variável em estudo, tá? A gente vai ver o que se entende por fenômeno. Em algum lugar, tá certo? Em algum lugar. Seja um lugar físico, né? Propriamente dito. Entende-se por fenômeno toda manifestação das leis da natureza da sociedade. Então, o fenômeno, na verdade, aqui vai ser uma variável de estudo, que vai ser, por exemplo, uma variável com respeito à natureza, por exemplo, temperatura, tá ok? Temperatura em graus centígrados, tá ok? Medida durante um período de tempo, tá ok? Em algum local, alguma região, em algum ambiente, tá ok? Esse seria o estudo, tá ok? O fenômeno, então, seria o quê? Temperatura, né? Medição de temperatura, né? Dados de temperatura e tal. Dentro da área de sociedade, né? A gente poderia estar muito bem estudando, por exemplo, o número percentual de votos favoráveis a determinado candidato, tá ok? Ou a 1, 2, 3, 4, candidato A, candidato B, candidato C, tá ok? Vamos fazer uma pesquisa de opinião, tá ok? Dentro da sociedade, então, é muito usado as séries estatísticas, tá ok? Depois de coletar todos os dados, você vai querer fazer uma análise desses dados. Então, as séries estatísticas estão para isso. Então, observação. Um conjunto de observações heterogêneas não constitui uma série estatística. Estou querendo dizer que esse exemplo que nós temos aqui, desse quadro aqui, ó, ele constitui um exemplo de uma série que não é homogênea. Por quê? Porque está muito bem definido aqui o local, né, que é Brasil, né, bem específico. O ano que é 1974, né? E aqui são aspectos gerais da indústria extrativa de produtos minerais, bem abrangente, e cuja descrição aqui, na verdade, uma hora está se falando de número de estabelecimentos, está certo aqui, os valores aqui, uma hora está se falando de número de pessoal ocupado, coisa bem distinta, né? Outra hora já está se falando em salários pagos, tá? A esses funcionários. Uma hora já está falando do valor da produção, ok? Da indústria, dessa indústria extrativa, e uma hora está se falando de despesas comparadas. Então isso aqui na verdade não constitui uma série homogênea, porque os fatos aqui na verdade aqui são fatos distintos, entendeu? Então não estou me atendo a exatamente um específico, tá ok? Então isso aqui não constitui uma série estatística, portanto não é abordado dentro da estatística. Elementos de uma série estatística. Elementos de uma série estatística.
muito bem definido tem que ficar, é o tempo, ok? Qual é o momento, né? As circunstâncias, na verdade, circunstância que define esse estudo, ok? É o tempo, ok? Você está medindo em intervalos de tempo, taxa de chegadas numa fila, entendeu? Durante um período tal, entendeu? Local, fila de um caixa, tá ok? Região, tá vendo? Brasil, está estudando o número de habitantes numa região, né? Tal, o local tem que ficar bem fixo. A espécie do fato é o fenômeno que você está estudando, ok? Você está estudando, por exemplo, taxa de chegadas numa fila. Então, o fenômeno é taxa de chegadas numa fila, bem físico. As pessoas estão chegando na fila e você está estudando a taxa de chegada na fila. Ou senão, ficar preso lá ao tempo de atendimento do caixa, tá ok? Ok? Isso é muito visto, teoria das filas e tal. Bom, tipos de séries estatísticas. Tipo de série estatística, uma delas é as séries temporais ou cronológicas. Essa aqui é uma das séries muito importantes, porque ela também vai se estudar lá dentro das séries de distribuições de frequência, tá ok? Uma série estatística, como ela está dizendo propriamente dito, temporais, cronológica, é porque o tempo varia o tempo, né? Varia o tempo. O nosso interesse aqui com respeito aqui não é com respeito ao tempo, é que vai estar intrinsecamente ligado ao tempo. Permanece fixo no local e a espécie do fato, tá certo? Então, o que está se tratando, por exemplo? Índice econômico, aqui para a série econômica, índice de crescimento do dólar ao dia, né? Durante um mês, por exemplo, período de tempo, então um mês estudando o crescimento do dólar. Cada dia tem um índice do dólar, o crescimento do dólar. Cresceu 0,1% tal. Então vai se estudando esses índices, né? E o local é fixo, é no Brasil. Interesse é no Brasil. Né, no Brasil. É o dólar que está crescendo aqui no Brasil. Então é o índice de crescimento do dólar num período de um mês, né, a cada dia, tá certo? No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, terceiro, quarto dia, até o 30º dia. Então, número de dias, T1, tempo 1 no primeiro dia, tempo 2 segundo dia, tempo 3 terceiro dia e assim por diante, tá ok? Então, é temporal, é estudada esse fenômeno que nós estamos vendo aqui, é estudado durante um período de tempo, tá ok? E para cada tempo é especificado o tempo, tá? Em segundos, minutos, dias, ok? O anos, ok? Então, em estatística, econometria, matemática aplicada, processamento de sinais, aí de modo geral, processamento de dados em geral, né? Uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo, como foi dito, ok? Temos um belo exemplo aqui embaixo, aqui, ao longo do tempo, o que é embaixo aqui? O ano. Desde 1971 até 1976 está sendo estudado aqui o número de trabalhadores segurados e número de acidentes ocorridos, tá ok? A gente vai ver isso aqui, tá? No Brasil. Então a faixa, o período de tempo é de 71 a 76, compreendendo o ano 71 e 76. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o T1 meu, tempo 1 meu, vai ser 71, tá? Tempo 2, a gente vai fazer uma mudança de variável, 1, 2, 3, 4. Para ter igual a 1, isso. Para ter igual a 2, isso. Ok? A gente vai fazer uma mudança de variável, mas de modo geral, é nos tempos, nos instantes do anos. 1971, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então, em séries temporais, olha só, a ordem dos dados é fundamental. Aqui tem que tomar muito cuidado. Eu coloquei isso aqui, mas eu devia ter dado uma ressalva. Por quê? Não é que a ordem dos dados é fundamental, porque a ordem dos dados é fundamental quando você está trabalhando com dados numéricos, tá certo? E você está lá num estudo desses dados numéricos,
onde ele está preocupado com a medida de tendência central que a gente vai ver lá, que não vai ser a média, porque a média não depende dos dados estarem ordenados, tá ok? Então lá, se você estiver estudando a mediana, o ponto médio de todos esses dados, entendeu? Onde é que está o ponto médio dos dados? Então lá sim, assim, os dados em si, independente se eu estou analisando em função do tempo ou não, esses dados para mim, salários, por exemplo, tá ok? Para cada ano vai aumentando do cara, o salário de um funcionário vai aumentando durante o ano que ele trabalha numa firma, tá ok? Você pode estar acompanhando esse crescimento do salário do funcionário, de um funcionário específico, durante 10 anos, tá ok? Então, como é em função do tempo, obviamente você vai estar ordenando os dados em função do tempo aqui, ó. Então, pode notar. Aqui está sendo tudo crescente, porque aqui os dados são crescentes, mas eventualmente aqui poderia ter uma flutuação diferente aqui, ó. Aqui, se, em vez de ser 10.900 e pouco, ao contrário, aqui ser 11.000 aqui em cima e 10.000 embaixo. Então, esse sentido de crescimento aqui, ó, esse sentido de crescimento também aqui, até depois a gente vai ver o percentual, ele está aqui por. Tá muito coincidente com o crescimento dos anos aqui, tá ok? Mas não é, a gente não está preocupado aqui na ordenação dos dados. A ordenação dos dados são por quê? Porque para cada T1 que a gente tem aqui, tempo 71, eu vou ter um valor de dado. Aqui eu vou ter um valor de dado. Então eles são ordenados, não é os dados que são ordenados em si, pelo valor numérico deles. Se for uma variável quantitativa, né? Se for uma variável quantitativa, é, seja inteira ou seja assumindo valores reais, como é aqui, né? Valores dentro do intervalo de 7 até 15 milhões, no caso, certo? Então, na verdade, os dados eles estão ordenados em função do tempo, tá certo? Então, para cada tempo eu tenho um dado, para cada tempo eu tenho outro dado. Se coloca numa tabela, constitui uma distribuição de uma série temporal ou cronológica. Tá? Então, aqui diz o seguinte, uma característica muito importante dados é que as observações vizinhas, tá certo? Essa com essa aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, 7.764.496 e aqui passou para 8.148.9.887. Teve um aumento. Esse aumento aqui, ele depende até que ponto, em função do ano, de um ano de 71 para o ano de 1972, isso aqui é um valor que depende desse aqui, tá certo? Depende, é uma coisa que está tendo uma dependência, certo? Então, isso é muito importante verificar se de repente você está observando valores vizinhos que são dependentes, certo? E se isso ocorre, tá ok? Muito importante analisar e modelar essa dependência, tá certo? Essa possível tendência dos dados, tá ok? De crescimento ou de decrescimento, tá ok? Então, em séries estatísticas, em séries temporais, existe nas mais variadas áreas da aplicação, como finanças, é claro, né? Muitos números índices, estou falando aqui, né? Marketing, números índices, ciências econômicas, números índices, seguros, números índices, demografia, números índices, ciências sociais, números índices, mercadologia, energia, epidemiologia, índice de epidemiologia, né? Em geral, na verdade, esses dados aí são estudados como números índices, são índices econômicos, tá ok? E assim por diante. Então aqui nós temos exemplos aqui de séries temporais, que essa aqui primeiro, olha só. Trabalhadores segundo segurados e, e acidentes ocorridos no Brasil em 71 e 76. Então aqui tem uma coluna do número de trabalhadores segurados para cada ano, tá ok? 71 eu tive 7.764.496 trabalhadores segurados. Paralelamente a isso, eu estou estudando o número de acidentes ocorridos, ok? No Brasil, no ano de 1971. Ocorreram 1.330.523, certo? Então aqui eu posso fazer uma tabelinha aqui, para nos ajudar, para ter uma correlação de repente entre o número de acidentes ocorridos e o número de trabalhadores segurados, ok?
uma correlação que não vise, de repente, relacionar causa e efeito, ok? Que não é assim que se faz a correlação em estatística, tá? Aqui a gente pode ver que aqui a gente tem esse 1.330 e 523 dividido por isso aqui, certo? A gente pode fazer essa continha aqui na calculadora aqui, ó. 1.330, 1.330, 523 dividido por 7.764.496. É isso? Então dá 17,14% aqui, ó, tá certo? Então aqui eu esqueci de colocar aqui o total. É muito importante numa distribuição dessa aqui, ó, uma série isso aqui, a gente tem o total, já que a gente especificou valores numéricos aqui, tem um total aqui, porque a gente está falando de percentual, haveria de ter aqui o total aqui, né? E aqui o total aqui vai dar 100%. Esse total aqui tem que fechar em aproximadamente 100%, ok? Então, outro exemplo aqui, ó, série cronológica, essa aqui, ó. Aqui já o período de tempo é de 1872 a 1970. Note que aqui, ó, aqui 60 para 70, o intervalo de tempo é 10 anos. Aqui intervalo de tempo é 10 anos, aqui intervalo de tempo é 10 anos. Aqui já o intervalo é 20 anos, ok? Aqui o intervalo já é 20 anos, aqui o intervalo é 10 anos. Aqui o intervalo é 78, 80, 72, mais 8 a 80, 18 anos, né? 18 anos aqui, né? Tá? Então, na verdade aqui não é usual fazer esse tipo de coisa quando se trata de séries cronológicas. Aqui essa divisão aqui, esse escalonamento aqui, ó, de tempo aqui, teria que ser intervalos iguais, tá certo? Para ser bem entendido. Porque senão foge ao entendimento na hora de fazer a síntese dos dados em gráfico e tudo mais. Tá? Aqui também devia ter o total, de repente tem que ter um percentual. Tá? Mas é uma série estatística, por quê? Para cada ano eu vou ter a população recenseada que foi obtida. Aqui, por exemplo, 9.930.488 mil habitantes, tá certo? Em milhões de habitantes, tá vendo aqui? Aqui em 90, aqui em 1970 já foram 93.139.037 milhões de habitantes, tá ok? Os dados aqui também é muito importante fornecer, já que você está fazendo uma coisa, fornecer a fonte. Aqui fonte IBGE, fonte INPC, certo? Índice Nacional de alguma coisa tal. Então, série geográfica ou de localização. Muito importante aqui notar, então, que na verdade aqui, ó, o que varia é o local, tá certo? Certo? E permanece fixos o tempo, né? Tempo, que é 1976, e a espécie do fato. O que é a espécie do fato? Eu estou estudando aqui a área em quilômetros quadrados para cada estado da região. Então, a localização é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal. Devia ter um quilômetro total que tem um percentual. Esse 199.060 dividido por total aqui, ó. Esse total que vai estar aqui, ó. A gente pode calcular esse total aqui, ó. 199.060. Não, vou colocar já aqui. 199.060, tá? Mais 95.483 mais 267.528, ok? Desse total. Vamos fazer o inverso dele, tá? Para a gente poder fazer o 199.060 dividido pelo total. Então vamos multiplicar por 199.060, certo? Isso então vai me dar aproximadamente 35,41%, tá certo? E assim os demais aqui, em relação ao total, tá ok? E a fonte IBGE.
Série especificativa. A série especificativa, pode se confundir muito com essa série que a gente viu ali, que é a série geográfica. Série especificativa aqui, na verdade, varia a espécie do fato, tá certo? Permanece fixos tempo e o local. Então aqui, Brasil, 1974. Então o que você está estudando aqui? Estabelecimentos, né? Número de estabelecimentos, segundo a entidade mantenedora do Serviço de Saúde Pública. Tá ok? Certo? Então tá aqui, número de estabelecimentos. 467, 3.000 e pouco, 800 e pouco, 4.000 e pouco. Aqui também devia ter por um total e aqui o percentual. Para quê? Para federais, para estaduais e para municipais. Aqui seria uma série especificativa, ela vem muito de encontro às distribuições de frequência, tá ok? Aqui pode ser primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Uma variável que pode ser degradada aqui. No caso aqui é uma variável nominal aqui, tá certo? Aqui. Federais, estaduais e municipais. Não podia ser ensino superior, ensino segundo grau e doutorado e mestrado, tá ok? E uma variável qualquer que estivesse estudando com respeito a isso aqui, tá? Muito importante, talvez uma das mais importantes de todas, vai incluir também as séries temporais, são as distribuições de frequências ou seriações. Isso aí, a época e o fato, tá? E o local permanece fixo, ok? Tá? Tudo permanece fixo, ok? Tudo permanece fixo. Então, 2004 é o ano, tá? Está estudando o fato aqui, o salário, né? Salário em reais, né? Salário semanal em reais, né? De operários de uma indústria do Estado. Indústria do Estado, então, é o local, ok? Essa distribuição de frequência aqui, ó, no caso, na verdade, então, estou estudando 50 salários, né? 50 salários, 50 indivíduos, né? E para cada indivíduo eu pergunto, qual é o seu salário? Se a faixa salário, o menor salário que foi identificado na empresa é 324. Cada com menor salário, o indivíduo com menor salário, ele tem salário 324 em reais aqui, tá certo? Salário semanal. E o maior salário semanal é 564, tá certo? E a gente vai ver que a gente pode construir uma distribuição de frequências de tal maneira que a gente possa colocar em classes salariais. Uma classe entre 324 até 364, não incluindo, né? Eu poderia computar e calcular quantos operários têm salário semanal dentro dessa faixa aqui, ó. Note que 364 menos 324 é 40, tá ok? Aqui também, 404 menos 324 é 40. Então, essa aqui vai ser a amplitude da classe que a gente vai ter. Então, 324 mais 40 dá esse aqui. Esse 324 mais 40 dá esse. Até fechar o 324 mais 40, 334. Então, não precisa, a gente vai ver aqui em distribuição de frequências, classes não precisam ter a mesma amplitude aqui, de 20 no caso aqui, tá? Mas o que posso observar é o seguinte, eu pergunto para cada funcionário e faço uma tabelinha ali, né? E depois verifico, coloco uma coluna, número de operários. Existem 15 operários que têm salário semanal dentro dessa faixa entre 324 até 364, não incluindo 364, porque o 364, se existir algum funcionário com salário 364, ele vai cair aqui para essa segunda faixa salarial, ok? E a conta aqui hipotética. Aqui vai ter um total de 50, né? 15 mais 9, e a gente vai poder construir outras colunas aqui, que vão ser a coluna dos percentuais, das frequências relativas. Esse aqui é uma distribuição de frequência muito importante, ok? A distribuição de frequência vai ser muito importante. A gente vai, então, depois vai ter um capítulo número 2, tá certo? Que vai ser destinado exclusivamente para a gente montar uma distribuição, identificar que a variável tem que ser tratada como uma distribuição de frequência, tá ok?
montar a distribuição de frequência, tá ok? Fazer mais algumas colunas para tentar estudar essa distribuição de salários, né? Você tem uma distribuição de salários dos 50 trabalhadores da indústria do Estado, ok? No ano de 2004, ok? Depois fazer gráficos e tudo mais e alguns estudos sobre medida de determinante central, como média, mediana, ok? Desvio padrão, variância, esse tipo de coisa. E vai se adentrando, né, dentro da estatística, né, aquilo que a gente vai chamar de tratamento estatístico, simplesmente por coleta de dados, tal, como é que a gente vai coletar os dados, mais, tal, organizar os dados numa tabela, depois numa distribuição de frequência, tá certo? E assim a gente vai avançando, dentro da estatística. Estatística é uma ciência, ela constitui de métodos bem definidos. Então, os gráficos ou diagramas que são usados para estudos de estatística. Então, introdução. Um gráfico, né, é entendido qualquer desenho geométrico contendo linhas, barras, setores, forma circular, capaz de nos permitir uma apresentação figurativa com variáveis medidas. As variáveis aqui são os fatos, no caso lá, o fato é o fenômeno do estudo, tá ok? Temperatura e tal. Você está observando, está medindo e tal, para você fazer uma apresentação figurativa desses dados em gráfico, né? Tá ok? Para você ter uma síntese, tá ok? Uma síntese, uma primeira visão dos teus dados, tá ok? Uma primeira interpretação desses teus dados, tá ok? Não pode fugir de um gráfico, muito importante. O gráfico talvez possa falar mais com um gráfico do que 1000 palavras, tá ok? Ou 1000 cálculos. Características de um gráfico. É muito importante que um gráfico ele seja simples, tá certo? Para ser bem compreendido. E nesse bem compreendido vem aqui também a clareza, tá ok? Não adianta você fazer um gráfico muito complexo que não te dê uma síntese do teu gráfico, do teu objeto, que eu estudo da tua variável em questão. Então a clareza também é muito importante porque ela está muito relacionada com a simplicidade. Quanto mais complexo, talvez, menos clareza haja nos teus dados. E muito importante também é a veracidade. Você não pode suprimir dados, né? Nem adicionar dados para que o teu estudo venha a ser aquilo que você quer. Não é isso. O estudo ele tem que dar o resultado, né? Que mais tarde ela vai servir como estudo para se montar um modelo, né? Tudo isso aí, né? Para você fazer uma inferência estatística a partir dos teus dados, da tua amostra, né? Você possa fazer uma inferência lá na população que a gente vai ver. Você vai ter amostra, conjunto de processos de amostragem, amostra aleatória simples e tudo mais, tal, e para que você possa fazer uma inferência lá na estatística. Tá certo? Depois vão ter lá os modelos probabilísticos e assim mais. Então não pode você já começar aqui nessa fase de coleta de dados e querer montar um gráfico ou fazer uma distribuição de frequência e tal, sem que haja simplicidade, né, a clareza e a veracidade. Então, tipos de gráficos. Os tipos de gráficos, na verdade, aqui, de apresentação dos seus dados, vão ser gráficos em forma de linhas ou curvas, ok? Tá? Colunas ou barras, essas barras ou colunas podem ser verticais ou podem ser horizontais, tá? E gráfico na forma de setores, que a gente vai ver, setores, círculos, ok? Então, gráficos de análise, então, isso aqui para você ter uma gráfico, por exemplo, você tem uma apresentação, tá ok? Um gráfico mais elaborado, de repente, seria um histograma, tá certo? Tá? Polígono de frequência, quando você já tem a distribuição de frequências, você pode ter um polígono de frequência, as curvas de frequência, a maior aí, quando você já tem a distribuição de frequência, um gráfico mostrando o histograma, né?
como é que está o comportamento da tua variável, né? Seja nominal ou não, a gente vai ver depois um capítulo específico, que eu acho que é o capítulo 2, na verdade, que vai tratar de tipo de variáveis estatísticas, tá certo? Variáveis nominais, variáveis nominais, esse tipo de coisa, variável quantitativa e tal. Diagrama de frequência acumulada, tá ok? Vai acumulando as frequências, vai ter outro tipo de gráfico. Gráfico de apresentação. O que é um gráfico de apresentação? Quando você já tem seus dados, tá? Eles são dados, depois eles são organizados e constituem um rol, tá ok? Chamado rol. Tá? Então, um gráfico linear. Utiliza-se o gráfico linear, por exemplo, para mostrar o crescimento e decrescimento, evolução ao longo do tempo. Então, muito usado para séries temporais, certo? Também é utilizado este gráfico para comparar as partes entre si. Então, aqui não é tempo, tá ok? Mas é uma evolução da taxa de colesterol, tá certo? De 0 de 400 em diante aqui, tá certo? Aqui tem uns intervalos bem específicos, onde tem o número de pacientes observados aqui, ó. Então, por exemplo, na taxa de 0 até 100, aqui seria o ponto mínimo dessa classe aqui, 50, eu teria assim 2,5, digamos, 2,5 pacientes com taxa de colesterol 100. Então aqui, por exemplo, aqui é 200, 350, aqui 200, aqui 200, aqui seria o ponto médio 200, que seria 100 na verdade, 100. 150, 0, 150, mais 50, 100. 100 com taxa de colesterol 100, eu estaria observando 2,5, talvez 3, aqui não sei qual é a escala bem aqui, de indivíduos que têm colesterol 100. Aqui, indivíduo que tem colesterol 200 já está lá em cima, na faixa de 35, 30, mais de 35 pacientes que têm colesterol, foram observados que têm colesterol 200, ok? Então, a gente pode notar que está crescendo aqui, ó, cresce, 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 e aqui dá uma descida, tá certo? Então, entre a taxa de colesterol de 100 até a faixa de 250, tá certo aqui, houve até 300, houve um decrescimento bem até lá em cima, a faixa de 200, depois decresceu aqui. E depois continuou decrescendo, porque talvez não sejam muito observados pacientes com taxa de colesterol nessa observação de um número X de coisa que tem que é 40, né? Aqui, então, praticamente talvez, pacientes, né? Com taxa de colesterol aqui também e depois aqui de 0 e aqui puxou para 1, ok? Então, daqui para cá, quase ninguém, né? Tem taxa de colesterol a partir dos 300 aqui, ok? Então, o que eu posso fazer? Esse meu gráfico estaria comparando um sentido de crescimento até aqui, eu estaria verificando o sentido de decrescimento até aqui, e depois um sentido de permanecer constante, talvez igual, por pouca diferença, né? Valores aqui, né? A partir de 300 mg por dr aqui, tá? E o que eu estaria observando? Além de comparar o crescimento daqui com o decrescimento daqui, tá? Sentido de crescimento, evolução, crescimento e decrescimento, comparar partes entre si. Ok, comparar com o pessoal que tem colesterol 150, comparar com o pessoal que tem colesterol 250, ok? Então eu tenho 15 aqui, com colesterol 250, contrapartida eu tenho 25 pessoas com colesterol na faixa de 150. Ok? Então eu posso comparar as partes entre si, né? E comparar a evolução do crescimento. O que eu não estou podendo comparar aqui, na verdade, é as partes em relação ao todo, ok? Então o que eu posso comparar também aqui, como está dizendo lá em cima, olha só. Além comparar as partes entre si, é também uma forma alternativa, olha aqui, sabe só, de comparar dois conjuntos de dados, ok? Com esse gráfico linear aqui, gráfico de barra também vai ser possível também fazer isso. Olha só, aqui produção agrícola e pecuária do Brasil
no período de 97 a 2001. Tá? São 5 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ok? Então, tracejado para nós é pecuária e linha cheia agrícola. Então, o que eu estou observando aqui? Ó? Comparando, além de ver o crescimento de uma, ó, tracejado cresce até 99, mais ou menos um crescimento meio suave, né? Depois dá um crescimento abrupto até o ano 2000, ok? E depois não cresce tão suave, cresce um pouco mais suave até 2001. Contrapartida, o crescimento, o decrescimento, a evolução da agricultura tem um crescimento muito igual aqui, ó, entre 97 e 98. É igual praticamente, olha só, a evolução, a diferença entre os dois aqui e a diferença entre os dois aqui. Permanece uma diferença igual até esse ano aqui, ó. Depois o crescimento agrícola dá um crescimento um pouco maior, mais acentuado do que o crescimento até 99 da pecuária. Então ele passa para cá, tá certo? Para casa dos 1.200 talvez seja aqui, tá? E depois ele tem um crescimento mais suave. Então aqui foi um crescimento acentuado na pecuária, e aqui foi um crescimento eh, eh, mais ou menos brando, né, da agricultura. Já por conseguinte, o crescimento da pecuária de 2000 para 2001 foi mais ou menos suave, né, brando e tal. E o crescimento da agricultura teve uma subida acentuada aqui, ó. Passou da casa dos 1.200 foi para a casa dos 2.000, tendo a gente podendo ver uma diferença entre os dois aqui, ó. Então eu estou querendo dizer que além de ver o crescimento individual, né, ou ver a tendência, né, de crescimento, decrescimento de cada uma individual, eu posso ver a comparação entre as duas aqui, ó. Aqui nesse ano aqui de 2000, onde a agricultura e a pecuária tiveram a mesma produção, aqui em toneladas. Então, produção em toneladas, 1.200 toneladas, sei que eu estou vendo aqui em linha reta, 1.200 toneladas, tanto para um como para dois. E aqui já houve uma diferenciação muito grande no ano de 2000. Aqui produziu-se 1.400 toneladas para a pecuária, enquanto a partida 2.000 toneladas para a agricultura, ok? Então, esse mesmo gráfico em barras também serve para analisar. Aqui nós pegamos, na verdade, aqui, produção agropecuária, já na faixa de 92 a 93, tá certo? 92 a 93 aqui, querendo se estender de repente para até 96, como está aqui embaixo. Ela está colocada aqui 92, 93, vamos ver que a gente está atendendo simplesmente essas duas coisas aqui, na verdade, eu poderia colocar aqui em cima 92, 96. Talvez até esteja errado aqui, vamos colocar 96 para a gente poder usar o gráfico inteiro aqui, olhando desde 92, 93, 94, 95, 96. Aqui também é produção em toneladas, é o mesmo que está lá em cima, é o mesmo que está lá em cima, porque em vez de ser 97 2001, a gente pode ver que é a mesma coisa que a gente está estudando aqui, ó. Se eu colocar um ponto aqui, ó, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, vou ver mais ou menos uma linha que não está aparecendo nítida aqui para mim, vai ser uma linha que vai estar acompanhando o crescimento aqui, ó, de cada subida para cada ponto aqui do, do, do retângulo aqui, né, da barra, coluna vertical aqui, né? Então aqui, vem para cá, aqui então, tá crescendo assim, daqui vai para cá, daqui cresce suave, aqui dá uma subida abrupta. Isso aqui é para agricultura, que é o quadradinho branco. Para pecuária, eu podia ver o crescimento assim, olhando aqui, ó. Aqui cresce para cá, dá um crescimento abrupto e depois um crescimento suave para cá. Então, eu posso estar olhando não mais a forma linear, que me daria essa melhor clareza de crescimento, de evolução, né? Para cada uma em separado, mas eu também posso ver o que esse crescimento não tão nítido, mas para cada um separado, mas eu posso ver comparar uma com a outra aqui, ó. Aqui 92 eu tenho essa diferença aqui de praticamente a produção agrícola, praticamente o dobro da produção pecuária. Aqui ela já não é mais o dobro.
Aqui ela já, a outra subiu um pouco mais em relação a essa. Aqui já houve o contrário. Aqui realmente a produção agrícola, nesse ano de 94, ela chegou ao dobro da produção pecuária. Já aqui ao contrário, no ano de 95, elas conseguiram se equiparar, tá certo? Aqui igual, olha só, 1.200 toneladas de produção, tá certo? Já quando chegou no ano de 96, tá? A produção agrícola deu uma disparada, foi lá para perto de 2000, 1900, e a produção pecuária ficou em 1400. Então, estou podendo comparar, tendo uma visão mais ou menos não tão clara como o gráfico em linhas que está ali, né? Da evolução do crescimento, separado de cada um, mas estou podendo comparar em cada ano, né? eh, cada uma das produções, tá certo? Cada uma, como se fala lá em cima, então, cada uma fala lá em cima, como eu falei, alternativamente, quando você quer comparar dois conjuntos de dados. Isso aqui é muito importante quando você quer comparar dois conjuntos de dados. Se fazer um gráfico em linhas, né? Ou um gráfico em barras assim, tá? Gráfico setorial agora, então. Gráfico setorial, esse tipo de gráfico, então, assim, é utilizado sempre que você quer comparar partes com total, tá? Embora a gente vai ver que dá para comparar partes entre si, tá? Então, olha só, aqui a produção, um exemplo aqui, a produção agrícola de alguns países latinos, né? No ano específico de 1996, tá? Então, o que está variando aqui são os países, né? Mas o que está sendo estudado aqui, então, é a produção agrícola, tá ok? Tá? Aqui, então, aqui está colocando aqui, na verdade, o percentual, não é a produção agrícola de cada um, mas o percentual de produção agrícola em relação ao total. É claro que lá foi feita uma tabela e descobriu-se que a produção agrícola maior corresponde ao Brasil. 36% do total da produção agrícola é do Brasil. Já, baixando um pouco, a Argentina tem um percentual de 23% do total. E o Chile um pouquinho perto da Argentina com 21% total. O Uruguai já baixou para 21%, para metade praticamente do Chile aqui, né? E acompanhando mais ou menos perto do Peru e do Paraguai aqui, né? Paraguai aqui, o 9 e 11, ok? Então o que eu estou podendo fazer aqui? Comparar as partes Brasil em relação ao total, que a gente vê que é bem maior aqui, é significativo, né? Depois dá uma decrescida aqui e tal, mas o significativo é comparar aqui. A produção do Peru é muito não tão significativa, é muito pequena em relação à produção total, né? Tá certo? Desses países. 5. Então foi dividido em 5 setores aqui, sendo que o setor que mais representativo então é o Brasil com 36%. E o menor representativo é o Peru com 9%, quase acompanhado do Paraguai, tá? Então, o gráfico setorial ele é muito importante para comparar as partes entre si, assim como ali também, né? Mas aqui é muito importante porque aqui eu posso comparar as partes em relação ao todo, tá ok? Ali eu não tenho essa possibilidade, tá ok? De comparar as partes em relação ao todo. Aqui tem que comparar as partes entre si, preto, preto com preto, tá? E depois duas séries, né? Duas séries, agrícola e pecuária aqui entre si, ok? Um quadro, então, um resumo, né? Das séries estatísticas e o tipo de gráfico mais adequado para cada uma. Então, o temporal, quando os dados são contínuos, tá ok? Mas pode ser discreto também. Posso ter no tempo 1, produção de 1000. No tempo 2, produção de 2000. Ser discreta, a variável ser discreta. Então, pode ser dados discretos, pode ser dados contínuos. Para dados contínuos, é uma evolução num gráfico linear, porque a variável está compreendida dentro do intervalo dos números reais, por exemplo, entre 1000 e 50.000. Então, vai ter 1021, 1321,
20.353 valores numéricos dentro de intervalos de 10.000 a 50.000, ok? E também valores discretos, ok? O que são valores discretos? Pertencentes ao conjunto dos números naturais, 10, 20, 30, 35, ok? Valores discretos. Acompanhando esses valores, esses índices, com respeito ao quê? Ao tempo, ok? A série geográfica é muito importante quando eu quero comparar as partes entre si, como foi visto, né? As partes em relação ao total. A esfera especificativa, na verdade, também podia fazer um gráfico aqui também linear, tá? Porque ela está muito perto de uma distribuição de frequência. Então seria comparar as partes entre si e comparar as partes em relação ao total, tá ok? Então, para finalizar aqui, ó, a gente vai deixar bem claro aqui, ó, que essas partes, capítulo 1 aqui, ó, ela faz parte do curso que a gente falou que existe, está dentro da nossa revista, né? Então, ela é o capítulo número 1 do curso, séries estatísticas e não estatísticas e gráficos, tá ok? A segunda coisa que a gente vai ver numa outra videoaula, ela já está presente. Se eu clicar aqui, eu vou abrir, não vou abrir porque daí não vai aparecer a página dos meus patrocinadores e não é legal. Vai abrir a revista completa. Então, variáveis aleatórias, tipos de classificação. No capítulo 2, nós vamos tratar especificamente das distribuições de frequência, tabelas de frequências, tá ok? No capítulo 3 é tratado as medidas de tendência central, como média, mediana, tá? Mediatriz, tal, separatriz e tal. No capítulo 4, medida de dispersão, tá ok? Desvio padrão, variância, tá ok? Medidas de variabilidade e tal. Capítulo 5, assimetria e curtose, quando é configuração assimétrica e tal, assimetria. Capítulo 6, teoria alimentar da probabilidade. No capítulo 7, que não está aqui, que não foi feito, esses que estão em branco, você pode clicar que já existe matéria, tá ok? No capítulo 7, são as distribuições teóricas de probabilidades, distribuição de Poisson, distribuição binomial, Bernoulli, binomial, distribuição normal, tá? E as outras distribuição uniforme e muitas outras distribuições que existem. Aqui existe exercício do capítulo 3, ok? Em formato de PDF. Resolução dos exercícios. Então, essa aqui é a lista de exercícios da apostila, tá? Capítulo 3 e 4, que vai abranger esse capítulo 3 e o 4 aqui, ó, tá? Os exercícios que já foram resolvidos estão aqui em branco. O exercício número 1 da lista, o 6, o 7, o 8 e o 10. E existe um capítulo muito importante, que é o capítulo sobre processo de amostragem pertinente ao tamanho, que fala sobre o tamanho da amostra, ok? Um tamanho da amostra que tem uma videoaula, na verdade, mostrando como é que a gente faz tudo isso aí, que a partir de um erro amostral previamente estipulado, tá? Se estima o tamanho primeiro da amostra, N0, a partir desse erro amostral, e depois, em função do tamanho da população, N maiúsculo, e esse N0 aproximado em função do erro amostral, são 2%, 4% de erro, para mais ou para menos, uma pesquisa de Bopp, tá ok? Então, a gente vai poder estimar um tamanho N minúsculo dessa amostra em função do N0, que foi aproximado em função do erro amostral, né? E o tamanho da população, tá certo? A gente vai ver que esse crescimento de N em função de N da amostra não vai ser linear em função do crescimento da população, ok? Isso pode ser visto no vídeo, tá? Tamanho da amostra, parte 1, e o vídeo 2, tamanho da amostra, parte 2. Então a gente fica por aqui hoje, e na aula seguinte a gente vai tratar então de um vídeo falando sobre o capítulo variáveis aleatórias, tipos e classificação, tá ok? Ficamos por aqui então hoje.